Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Hugo Melo, Legendário 43651. Estamos aqui começando hoje mais um episódio do podcast Homens Forjados. Eu e meu amigo Edu. Opa, estamos aqui para trazer um convidado que... Eu vou ler um resuminho que eu fiz dele aqui, só para vocês entenderem o que esse cara já fez e o que ele vai fazer. Vamos lá. Eu era um homem que acreditava que tudo dependia da força do braço. Vivia procrastinando, tomando decisões erradas e preso em uma vida vazia. Focado em dinheiro, status e aparência. Carregava orgulho, vícios e atitudes que, no fundo, só me afastavam de quem eu realmente deveria ser. Até que Deus me confrontou, me quebrou e me começou em um processo de transformação real. Fácil não foi. Foi um processo de ser tratado por dentro, de rever valores e de encarar minhas falhas e entender que eu não estava sozinho. Mesmo sem um pai terreno presente, encontrei em Deus um pai verdadeiro, conselheiro e guia. A partir desse encontro, tudo começou a mudar. Meu olhar, minhas decisões, minha forma de viver. Hoje entendo que mais importante do que deixar bens é deixar um legado. E uma frase que define esse cara é: legado é o que você deixa neles, herança é o que você deixa pra eles. Daniel Vian, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Bom, beleza? Obrigado. Satisfação, cara. Toda minha, obrigado pelo convite, parabéns pelo estúdio. Cara, eu queria só começar já honrando a vida de vocês, cara. Esse projeto é muito louco. É bem legal. Sim, de coração mesmo. É muito louco vocês criarem isso aqui pra trazer a galera, conectar as esposas junto com isso. Cara, isso é fenomenal, né? Porque antigamente a gente tinha esse negócio, né? Não, esse aqui são os meus amigos, esse aqui eu vou pra cá. E hoje a gente, no movimento e, né, na vida cristã, a gente traz todo mundo, né, cara? Então isso é muito louco. Então eu quero, antes de mais nada, honrar vocês. Cara, parabéns pelo projeto. Os grupos do WhatsApp, o devocional que acontece, tem edificado muita gente. Eu acho que vocês devem receber muitas mensagens no particular. Bastante. Porque, cara, isso é muito bonito. E isso é ajudar sem esperar nada em troca. É isso que a gente precisa fazer. Obrigado. E, meu, parabéns. Vindo de quem vem, né, Edu? A gente fica honrado, cara. Só mostra que estamos no caminho certo. É muito louco. O Daniel é um exemplo aí pro movimento, né? Foi voz na nossa formação, Sim. né, Edu? Lembro. É uma pessoa que a gente caminha lado a Esqueço. lado, a gente não esquece. Não esqueço mesmo. Não esqueço nem um pouco. Bom, seguimos. Sem detalhes, vamos embora. Mas é aqui, a gente hoje tem a honra, né? Você tá nos honrando e nós é que temos a honra de poder estar caminhando perto de você, aprendendo cada dia mais, né? Você é um exemplo não somente para nós, mas pro movimento. Obrigado. E hoje a gente tá aqui, a gente quer saber de você, né, do o que te levou, o que era o Daniel, quem era o Daniel, o que levou o Daniel a procurar o Legendários, se inscrever, participar, e aí é com você, irmão. Cara, na verdade... Antes de você começar, galera, se inscreva no canal, compartilha, clica no sininho e vamos embora. Manda pra frente esse vídeo, hein, meu? O que vai acontecer aqui hoje é sobrenatural. Amém. Vai lá, Dani. Amém. Cara, na verdade não foi eu que fui atrás do Legendários. O Legendários que me achou. Eu não fui atrás, não. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não, cara, eu não fui atrás, assim. Na verdade, eu nem conhecia. Quando eu subi, eu não conhecia. Eu subi no primeiro top da Lagoinha, né? O 700. E aí o pastor Alê me mandou... Na verdade, a gente tinha recebido um link para subir o 690. E aí... Mas esse 690 foi em 24. Foi, junho de 24. Era pra gente subir essa data. Era uma outra, acho que era maio, parece. E aí foi o 690. E aí, quando o Ale falou, ó, mudou, vai ser o top 700, mudou a data. E aí ele falou, ó, faz isso aqui e tal, vê lá pra pegar a grana de volta. E aí, depois que eu percebi que a gente mandou mensagem pro Claudino, ou seja, provavelmente era o Disrupção, que a gente ia subir. Verdade. Aí foi o 700, grito de liberdade e tal. Cara, eu não sabia nada. Pra mim, eu falei, cara, vai tudo bem. É uma trilha. É uma trilha. Né, que a gente já ouviu falar. É uma trilha. É uma trilha, é montanha. Acho até legal. Beleza, vou pra lá. Já treino, já faço tudo. Musculação, jiu-jitsu. Falei, cara, físico vai ser de boa. É um rolezinho. Vamos ver o que vai acontecer.
Cara, e aí, quando eu cheguei lá, e aí começa todo aquele processo que vocês sabem, eu falei, cara, eu falava, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Aquela coisa toda. E o nosso Lavoz, que foi o PT Miranda, um abraço, PT. Você é um cara que eu aprendo muito, aprendo muito com esse cara. E aí foi ele, cara, e aí ele, tava o pessoal da Guatemala, né, o Chepe, Esteban, o José, que é um dos meus sonhos, quero deixar registrado, um dos meus sonhos é subir com esse cara de voz. Depois vocês entram lá, não sei se vocês seguem ele. Sim. Tá na Colômbia direto. Aí você tá convidado pra vir em podcast e aqui esse é voz pesada, hein, cara? É Se você chamar, você vai ver só. Você é dos nossos. E aí, cara, aconteceu todo aquele processo que a gente já sabe, né? E realmente, cara, o que você leu aí foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Eu era um cara extremamente orgulhoso. Era muito difícil eu pedir desculpa pra alguém, independente, principalmente em casa, assim, era muito difícil, muito difícil. E Deus foi falando comigo ali aos poucos isso aí, né? Porque a perda do meu pai, quando eu tinha 10 anos, me fez trabalhar muito cedo, amadurecer muito cedo. Um tio meu falou, cara, agora você é o homem da casa. Então, assim, isso me fez, cara, sou o homem da casa, tenho 13 anos. Então, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a ajudar em casa muito cedo. E aí, era isso. Eu achava que, tipo, o que eu tinha era pela força do meu braço. E tava tudo bem. E sentimentalmente, a gente acaba esfriando, né? Porque você, desde novo, você começa a ver tantas coisas assim que talvez seria na condição de um adulto. Você acaba ficando mais frio quando você chega na idade adulta. Porque quando você chega, você já viu tudo aquilo. Já passou por tudo aquilo. Eu tenho um jeito, sei lá, pra mim um pouco diferente de lidar com a morte, né? Assim, como eu precisei lidar com a do meu pai. Eu acho que eu também não tenho muito o que fazer. E eu chegava nos meus amigos que perderam pais e mães depois de mim, eu falava, irmão, deixa eu te falar, isso é uma hora difícil, obviamente eu não tenho o que te dizer, tá? Todo mundo vai te dizer algo bem clichê. Irmão, força, agora você tem que cuidar de quem ficou. Eu falei, cara, eu não vou te falar isso. O que eu tenho pra te falar é que essa dor nunca vai passar. Já era um baque. Ela só vai amenizar com o tempo. E realmente, no meu caso, ela realmente amenizou. Primeiro eu entrei num lance de... Não era cristão nem nada, era católico, mas enfim, nem frequentava. Minha mãe frequentava alguns centros espíritas e tal, mas não era algo que eu, sei lá, não gostava, não me sentia muito bem. Primeiro você já entra... Eu entrei num processo de por que comigo? E realmente ficar bravo com Deus. Falar, Deus, por quê? Meu pai, um cara honesto, tal, não sei o quê. Beleza. Depois, a dor amenizou quando eu fui pai. Falei, opa, sou pai. Sou casado há 20 anos, minha filha mais nova tem 19, a mais velha tem 19, a mais nova tem 12, Natália e Valentina. São os meus presentes de Deus, assim como a minha esposa. E aí, cara, isso amenizou um pouco a falta do meu pai. Aí eu entrei em uma outra vibe. No sentido assim, cara, como seria meu pai aqui hoje comigo? Nossa, cara. Será que, putz, como seria meu pai vendo o cara que eu me tornei? Como seria meu pai com as minhas filhas? Sabe? Então, foi uma montanha russa na minha vida, assim, sentimental, sabe? Querendo entrar nisso, sabe? Por muitos momentos eu falava, cara, e eu não tive esse processo, né, que todo menino tem, né? A primeira namoradinha. Contar pro pai. Contar pro pai. Pai, me arruma um dinheiro aí, pai, vou tomar sorvete. Então, assim, o que eu faço agora? Ela me deixou. Então, tudo foi muito assim. Foi você por você. Exato. E a minha figura de homem foi o meu tio, né? Meu tio, irmão da minha mãe, a gente passava... Minha mãe é do Rio, então eu passava minhas férias todas lá, com os primos e tal. Então, a minha ideia era o meu tio, que era um policial federal, que era um cara que
também conquistou tudo pela força do braço, até então eu percebia isso. E então o sonho de ser polícia era gigante. Era o seu exemplo de homem, era ele. De homem era. Não passei na civil aqui em São Paulo por 4 questões. Fiquei meio xarope na época. Parei minha vida uns meses, estudei, fiz Damasio de Jesus e tal. Focado. E a linha de corte era tipo assim: acertou 50% da prova, tá dentro. Eu, uau. Nossa. Deus sabe de tudo, velho. Deus sabe de tudo. Eu queria ir pra guerra. Cara, Eu achei que mais uma vez eu ia resolver na força do meu braço. A vontade de ir pra polícia é pra guerra. Eu falei, eu vou pra guerra, que loucura. vou fazer várias paradas aí. Tô literalmente forjado já, tô pronto pra vida, pode vir. Tá, e eu queria o GOI. Eu queria ir pro GOI. Olha isso. Eu quero dar trabalho pros caras. Deus sabe de tudo, eu tô aqui. Cara, e assim, esse tema que você trouxe aí de pai, perda e tudo, eu perdi meu pai faz 3 anos e meio, perdi minha mãe faz 1 ano e meio, e hoje é exatamente isso, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre me cobravam de, pô, eu vou morrer e não vou ser avô. Caramba, cara, eu vou morrer e não vou ser avô, velho. E eu sou filho único. E eu consegui realizar esse sonho, assim, e eu lembro o brilho nos olhos dos meus pais quando eles... É isso, irmão. É isso, irmão. É isso. E a gente chega em algum momento dessa caminhada e a gente entra nisso daí. Cara, como que seria meu pai com meus filhos agora? Com os netos agora? Minha mãe? Eu entrei muito nessa vibe, sabe, Du? E às vezes eu penso até hoje, sabe, algumas coisas disso. Ainda mais agora que eu me tornei um cristão ativo, sabe? Um cara que... Eu brinco, cara, que eu não quero errar com Deus. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu não quero ser um cara que eu precise pedir perdão por cair em alguma coisa, sabe? Sim. Cair em coisas que homens faziam antes, que nós fazíamos antes de ser cristão, qualquer coisa errada, sabe? E aí eu falo, mano, eu queria ver o meu pai, tipo assim, sabe? Eu queria ver ter o meu pai com esse orgulho de ver um dia eu chegar na igreja na volta de um top. Nossa. O quanto nós somos usados por Deus, velho. Então eu queria ter esse gosto, né, de tipo, tá meu pai lá com um cartaz me esperando pra ele ver o cara que eu me tornei. Minha mãe às vezes não entende muito, não é cristã, e não é católica e tal, já convidei várias vezes para ir à igreja e tal, e então não entende muito, né? Ela acha que o Legendários me fez uma lavagem cerebral. E minha esposa tem que explicar para ela. Dona Rosa, não é assim, é assado, não sei o que, ele tá ali ajudando homens a serem forjados, enfim, tudo mais e tal. Mas ela não entende muito, mas enfim, é um processo, cara. Cara. Eu falo que assim, eu escutando a sua história, Dani, a Dudu, Deus, graças ao bom e misericordioso Deus, meus pais ainda estão aqui, tanto meu pai e minha mãe com uma saúde absurda. Amém, cara. Nossa Deus. Legal. Eles também, né, a gente já conversou, eu vim de origem católica, me tornei evangélico batista há 4 anos, e foi uma barra, né, porque a minha família, eu brinco, não eram católicos de BGE, continuam sendo católicos praticantes, aqueles católicos bem pesados, a minha mãe foi a maior dificuldade, hoje ela aceita, ela respeita. O meu pai, desde o início, ele sempre falou, para mim o que importa é estar no caminho de Deus, está procurando Jesus, e hoje ele constantemente fala, né, do orgulho que ele tem de me ver fazendo o que eu faço, servindo o reino, levando a minha família para dentro da igreja, minha esposa, minha filha, não negociando isso, não, em casa a gente não negocia. O Legendários é algo que eu brinco, que eu falo para todo mundo que é a forma mais fácil para você levar um homem para perto de Jesus, porque é a forma como a gente confronta o homem, né? E eu escutando o Du, escutando você, e
caminhando perto de vocês, eu sei do empenho que vocês têm. E tenho a certeza, cara, convicta que de lá de cima, o pai de ambos está vendo isso. Amém, E de alguma forma ele está soprando para que vocês consigam mais e mais. Né? A gente brinca que o Legendários, cara, você subir a montanha, formar, não é tão difícil. É até a coisa mais fácil que tem. Isso é o de menos. O difícil é o pós, é você se manter ali um legendário, né? Porque a gente até brinca, né, do que, pô, servir no Legendários não é coisa de normal. O cara tem que ser, assim, não é pra qualquer um. Não é. O costuma falar que esses caras bonzinhos, esses caras normal, cara, ele sobe e desce e já era. Ele guarda a farda. Agora, a gente que precisa de um reset constante. Exato. Cara, a gente não tem que subir essa montanha, porque, pelo amor de Deus, mano, tem que ir lá. E o que você falou, assim, eu também, é o que me conforta, sabia? Um dia que eu estiver lá ao lado de Jesus, assim, sei lá, talvez encontrar o meu pai ali mas é muito louco. E eu vejo esses amigos, irmãos meus que têm ainda o pai, né, cara? Então, cara, eu vejo, assim, em determinados momentos, cara, assim, os clientes que eu trabalho, às vezes o cara trabalha com o pai e, cara, eu vejo aquele carinho, o cara abraçando o pai, cara, aquilo eu falo, putz, que coisa linda. Eu também acho. Que coisa bonita é isso, cara. Então, você Pai é que tem pai, um né, pai, cara? você que tem um pai, Eu falo cara, pra todo mundo, abraça todo dia, porque uma mãe, porque, cara, é muito difícil. eu fui muito abençoado, cara. Eu falo pra todo mundo, eu tenho um orgulho absurdo do meu pai e da minha mãe. Eu sei, tudo que eu me tornei, eu devo primeiro a Deus, mas eu falo que eles dois são responsáveis, né? Sempre investiram muito em mim e no meu irmão, principalmente em estudo, esporte. E perdi tios, né? Então eu tenho meus primos perderam o tio com 18, 19 anos, talvez ali uma das idades mais complicadas. E a gente fala, você ter um pai e uma mãe viva é um privilégio. Com certeza. É um privilégio. Com certeza. Né? É muito, muito legal isso, cara. E a gente não tem nem o que falar muitas vezes, né? Eu tenho amigos muito próximos que perderam o pai muito cedo também. E hoje a gente conversa, é até complicado porque você muitas vezes não entende o processo do cara, o cara às vezes é super protetor, aí você, mas aí você vai entendendo, fala, cara, putz, ele não teve o pai, faltou o pai ali. Mas você vê que Deus é tão bom que ele coloca a gente perto de outras pessoas e em movimentos que vão nos proporcionar a talvez fazer essa função, porque é o que a gente fala, lá em cima a gente muitas vezes é pai de muita gente. Deus só me traz, cara, pessoas que tipo, sofreram com o pai, sabe? Para que eu vejo isso em Deus, assim, sabe? Você só consegue falar algumas coisas desde que você passou por elas. Sim, boa. Eu acho que se um cara que é um ex-drogado, um cara que já teve overdose, vier falar comigo, obviamente eu vou dar uma palavra de Deus, mas eu não posso chegar pro cara, porque graças a Deus nunca usei droga, o cara chega e fala assim, irmão, eu sei o que você tá passando, é isso. Então eu acho que Deus conecta as pessoas com isso, sabe? Eu tenho falado com muitas pessoas com alguns problemas entre marido e mulher, com família, com filhos, né? 2 filhas adolescentes, então uma já 20 anos praticamente 20 anos de casado, já passamos por muita coisa, já enfrentamos muitas coisas juntos no mesmo propósito e cada um no seu propósito pessoal, assim. Então eu vejo isso, cara. Eu vejo que, tipo, Deus conecta a gente pelo que a gente passa. Para que você tenha, inclusive, propriedade para falar daquilo. Você se torna autoridade, né, Dani? Exato. E que é uma das coisas que eu e o Edu a gente fala constantemente, é isso aqui. Você só pode ajudar alguém se você for autoridade no assunto. Se não, esquece, cara. Você vai no máximo... E Deus te dá tanta percepção, né, de determinadas atitudes de alguns homens na montanha. Você fala, esse aí foi humilhado pelo pai. Esse aí não abaixava a cabeça por ninguém, e o cara não quer abaixar a cabeça achando que tá fazendo alguma coisa e tal. Então, assim, você ganha, é o que você falou, uma autoridade de você meio que desenhar o cara. Fala, esse aí e tal, não sei o quê. E no Legendários te dá essa propriedade, né? Sim. Você como voz, a gente recentemente subiu um top aí no finalzinho do ano. Sim. E eu
tava ali na hora que uma pessoa confrontou você ali, e cara, você tem que ter muita paz de espírito mesmo e discernimento, né? Cara, e você precisa orar pra sua cara e não falar mais alto. Esse top agora em Minas foi algo muito forte, assim, pra mim. Porque a minha esposa mandou pra mim, falou assim, cara, a palavra pra você nesse top é perdão. A minha mulher falou isso pra mim. Olha só. Eu cheguei, por 4 minutos, a mulher não deixou eu embarcar. Nossa. Na quarta-feira. Não tinha falado isso pra vocês, né? A mulher não deixou eu embarcar. E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso embarcar. Você tá com mala pra despachar? Não, eu tentei no início uma tranquilidade. O Ayrton já tava lá e o Ayrton falou assim pra mim, cara, faz um escândalo aí. Eu falei, velho. Sou legendário. E o cara... Piorou, aí acabou. E aí eu fui falar com o coordenador, com o supervisor, e o cara, mano, E o tempo tipo, passando. literalmente assim, ó. Azar o não seu. dá. E abrindo assim a cara pra mim, não dá. E eu já desenhei e falei, não, você não é mais desse cara. Fui falar com o outro, uma grana pra remarcar, e os caras não me deixavam em Montes Claros, os caras me levavam até Confins. Eu falei, cara, não tem como. Cara. O Ayrton falou, irmão, tem um busão que tá saindo agora, 5 horas da tarde. Isso era 3 e pouco. Cara, eu com vontade de gritar, com vontade de chorar, pergunto, Deus, por que isso? Por quê? Por quê? Cara, chamei um Uber, o cara, tá aqui, o cara passou. Aí tinha um homem de Deus ali, o cara falou, irmão, pra onde você vai? Falei, cara, rodoviária. Quanto tá dando aí? Eu falei, X. Ele falou, sobe aí. Eu falei, demorou. Pô, subi. Cara, mano, o cara foi numa... Eu falei, irmão, eu cheguei lá, eu agradeci. Eu falei, irmão, cheguei bem antes do horário, mas obrigado. Valeu, me deixar aqui. Cara, peguei o ônibus, 14 horas de ônibus. E fui falando com os pastores de lá, 1h40. Putz. Então, assim, foi isso. Cara, e aí... Pô, sentei na cadeira lá, beleza, cara, vou fazer isso, tá falando com a minha mulher, não sei porquê, falando com os pastores de lá, cara, peguei 5 horas da tarde, cheguei lá 12:00 no dia seguinte. Então, assim, comecei a pensar, falei, cara, chegou por que meio-dia isso? no dia do top. No dia do top. No dia do top. Tava rolando o check-in, estavam lá rolando o check-in, o 02 também foi travado pela mulher lá, a chefe dele, ia chegar um pouco depois de mim ainda. Falei, Ayrton, o top tá na tua mão, velho. Você é o 03, vai tocando aí nesse... E aí... A gente tem pouca montanha também. Mas aí, ele não cara, sabe levar, não. Não sabe levar, muito não. doido, Então. cara. Ele me viu, parecia que tinha visto Jesus Cristo. Nunca fiquei tão feliz de te ver aqui. E, cara, eu cheguei, o tempo de eu orar, obviamente, me troquei num banheiro qualquer lá, o Thiago passou por lá e ainda orou comigo, e orei, botei minha roupa e caí pra dentro. E aí aconteceram coisas nesse top que eu vi o que a minha mulher falou pra mim. A sabedoria da esposa não tem jeito. Cara, a minha carne se irou em alguns momentos, assim, mas num nível deu... Chega a tremer. De alguma coisa, tipo, acontecer lá alguma coisa, ou anunciar o predicante, sair e olhar um dos caras que estavam na intercessão, um abençoado demais, Luciano, todo mundo chama ele de pastor Luciano. Eu saí, cara, em direção a ele. Eu falei, eu preciso de uma oração agora. E nisso ele, obviamente, vindo na minha direção, já começou a chorar antes de chegar em mim e falou, meus irmãos, vamos orar aqui pela vida do Dani. E ele chorando, eu falei, pastorzão, preciso de oração, porque, cara, minha carne tá se irando muito. Minha mulher falou, perdoa esse cara lá da companhia aérea que fez essa cara pra você que está falando pra mim. Perdoa o outro também. Perdoa a mulher que por causa de tantos minutos não deixou você embarcar. Perdoa esse cara do top. E o cara acabou o top, cara. E o cara não se aquebrantou. Cara, tudo. Apresentou as equipes e o cara com a cabeça baixa o tempo todo. Vai demorar? Preciso ir embora. Eu falei, cara, e aquilo... Que resistência. Me... Consome, cara. Não Putz, tem jeito. Pô, cara, e eu fiquei com aquele negócio. Falei, cara, como é que pode? Como é que pode? A gente fala que não é porque... A gente tenta, né, cara? Eu também. Eu voltei do legado com a minha filha semana passada. Cara, foi sobrenatural. Foi uma experiência ímpar. Você Imagina. volta
Mas, cara, pra voltar eu quase perco o voo. A gente acabou indo pra sala lá, pra área do aeroporto, e ficou lá esperando. Chegou antes da hora, né, cara? E nada. E hoje, eu tinha visto há um tempo atrás que um powerbank estourou dentro do avião. Então, pra mim, na minha cabeça, você tem que ir na mala de despacho. É o contrário. Putz, era o contrário. E aí, Bateria tem que ir na mão. a mulher, a sensibilidade da mulher, ela, vamos lá. Eu falei, não, mas calma, eu vou ficar lá dentro do avião esperando. A gente fica aqui na sala VIP. E vamos. Cara, uma hora ela falou, eu falei, tá bom, vamos. Cara, a gente chegou, a mulher gritando da companhia. Pô, que eu tá gritando com você, estamos chamando você já 10 vezes. Eu, calma, mas eu não ouvi. Não, E a minha esposa, ela me conhece. E ela ali, acho que ela começou a orar. Falou, não, é porque... Aí a mulher começou a gritar, o cara começou e... Pô, só que, cara, Deus, ele é tão misericordioso que ali... Eu acho que ele falou, filho, você acabou de voltar, você tá... Não se deixa. Aí eu... Tá cheio de experiência. Eu falei, olha, desculpa, eu não ouvi. E eu falava que eu não tinha ouvido. Mas a vontade era outra, né? Cara, aí essa mulher saiu, tiraram ela de lá, veio um outro rapaz, eu falei, irmão, eu sou o cliente, eu não ouvi, eu tô dentro do aeroporto, isso é lei internacional, dentro da sala VIP tinham que ter anunciado. Mas aqui não anunciou. Eu falei, então, mas como é que eu ia adivinhar? Ele, não, fica tranquilo, vai dar tempo, sua esposa já tirou. E pra ajudar, tava a mala no nome da minha esposa, cara. Então, eu saía correndo, minha esposa... Graças a Deus, a gente fala assim, não é porque você é legendário, cara, que você vai estar todo tempo... Não, cara. Tem hora que o inimigo te testa, E cara. ele testa constantemente. Ontem, na hora que eu fui buscar meus pequenos na escola, eram umas 6 horas, 6 horas. Minha esposa... Eu saí na frente, né? Porque eu abro o carro, pego as malas e coloco no porta-mala. Ela veio com os dois. Mano, o cara deu uma ré numa rua que não era pra dar ré em cima da faixa. Minha esposa, pô, cara, cuidado. Aí eu falei, ô amigão, cuidado dele. Aí ele, cuidado por quê? Falei, minha família. Ele, daí? Senhor. Namastê. Paz. Senhor. Não, e ele desceu assim como que se, tipo, você que tá errado de estar atravessando em cima da faixa. Sabe? Nessa linha aí eu falei assim, Senhor. Cara, Deus. Por isso que a gente fala que o legendário... Me perdoa, me tira daqui, Senhor. Me tira daqui. Desculpa. Aí minha esposa com muita sapiência. Você não é mais esse homem, Porque não. a mulher sabe o homem que Ela sabe. Não tem jeito. Você não é mais esse homem, vamos embora desse lugar. Porque o inimigo, ele quer exatamente isso, cara. Ele quer provocar essas brechas. A gente falou ontem na live exatamente isso. Sim. As brechas que o inimigo promove. Cara, ele não vai chegar pra você, o cara vai chegar e brigar com você. Mas ele vai conduzir pra que uma situação dessa apareça na sua vida e você se manifeste. E é muito louco, né? Porque aí o teu coração vai falar uma coisa e a tua razão de homem fala outra, né? Rola uma treta interna, assim. Pô, eu vou mostrar pra minha mulher que eu vou defender minha rola uma treta interna. Eu mato esse cara aqui agora na porrada. Rola uma treta interna. Você fala, não, cara, tá tudo bem. Minha mulher, quem sabe quem eu sou é minha esposa. Primeiro Deus, mas minha esposa sabe o cara que eu sou. Exatamente. E deixa ele achar que eu sou. Deixa ele Mas é melhor. Beleza. O Legendários, ele te forja isso daí. Cara. Exato. Porque a gente é tratado. Eu brinco que eu fui tratado nos primeiros 40 minutos ali. Então, e o meu problema era o mesmo do seu, Dani. Era orgulho. Eu sou orgulhoso. Muito. Orgulhoso, mas nível hard. Muito. Então a gente fala assim, a gente tem que ter muito discernimento, confiar muito em Deus, saber que Ele está no controle de tudo, porque nós somos tentados a todo momento. Né? Eu sempre fui um cara que fui muito esquentado no trânsito. Eu fui briguento a vida inteira. O meu prazer a vida inteira, o prazer de algumas pessoas era jogar bola, o meu era briga. Eu gosto de arrumar. Me ajudou muito a controlar esse cara, tipo de coisa. Nem o judô conseguiu me controlar, cara. Eu fui campeão, mas eu deixei de participar de campeonato por conta de comportamento, de briga. O mestre falou: você não vai porque você arrumou confusão. E hoje eu falo assim, tem horas que nem eu me reconheço. Eu falo, cara, eu tô calmo nesse nível. Mas não é, a gente vai tendo essa sabedoria, né? Tá bom, pai, o senhor tá aqui, é o que você falou, o senhor sabe quem eu sou. Mas uma coisa que é o que a gente tá falando aqui, você viu que todos em comum, a esposa atuou de alguma forma. Sim. Com uma palavra, sabe com demais. Uma oração. Sabe demais. Não tem como, cara, não tem como. Se a sua esposa tá alinhada com o seu propósito, sim, ela te direciona. E aí eu falo que a gente... Amor, te amo, hein? Beijinho. Vocês falaram que eu amo, também te amo. Eu amo, só eu amo você. Tem que falar, né? Te amo.
E aí, cara, eu falo que nós, assim, que estamos num caminho diferente de homens que éramos, a gente vale mais pro inimigo, a gente vira um troféu. Sim. O cara que já tá perdido, fala assim, o cara Esse já já tá é meu. perdido, deixa isso aí. Só deixa volume, isso é tranquilo, volume. vai embora, vai só embora. volume. E nós, cara, eu acho que eu brinco, né? Mas por realidade, a gente é mais caro pra ele. Sem dúvida. Desviar, Boa trazer um cara pra nós, assim, a gente teve um depoimento de um pastor lá no nosso top que, cara adulterou, velho. Pastor. Tantos anos de ministério, Olha isso. caminhando com Deus há tantos anos, etc e tal, ao ponto dele sair de casa 10 dias, que inicialmente a mulher não quis mais, e ficou aquela coisa de um período de guarda compartilhada, ao ponto do filho dele falar para a esposa dele: o meu pai está mais legal, o meu pai está diferente, ele brinca comigo agora. E no depoimento dele ele falou: cara, que merda que eu sou. Quer dizer, precisei me separar, cair numa tentação, me separar pro meu filho ver e eu ver o que eu estava fazendo como pai morando dentro da mesma casa, né? Que também tem isso, né? Sim. Tem os órfãos de pais Presentes. presentes. É. E tem os órfãos dos pais que já se foram, que é o meu caso. Então, assim, cara, eu acho que isso talvez seja um pouco mais difícil, sei lá, não sei também. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas cada dor é Cada dor é uma dor, mas né? Não tem como a gente medir, né, cara? Mas enfim. E aí, Dani, você vai pra montanha achando que só ia fazer um passeio ali e passa o processo. Track de escoteiro. Um acampamento de escoteiro. Irmão, eu lembro que eu pesei a minha mochila, cara. Diante de Deus, velho. Falou assim, ó, 15 quilos. Fala lá na lista, né? Tantos litros. Eu já tinha uma mochila da Mormai, assim, essa bem antiga, então... Dava pra carregar. Dava pra carregar bastante coisa, assim. Aí eu, cara, peguei, pesei e falei, você tá com 12 quilos, botei nas costas, ainda caminhei dentro da minha casa. Já saiu daqui, vou andando, vou de casa. Vou de casa. 12 quilos, tá boa. tudo certo, cara. E aí teve um momento lá que eu falei, cara, aí começou a pesar muito, 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 muito. Aquilo ficou pesado literalmente, físico e espiritual, né? Que você começa a refletir todas as coisas, todo homem que você era, tudo que eu também nem sabia o porquê Deus criou nós, né? Pra ser um sacerdote, pra ser um provedor do lar e tal. Fazia minhas coisas ali, mas, cara, sempre tive uma prioridade de família, que era meu sonho ser pai, sempre foi meu sonho. Eu brinco que eu nasci pra ser pai. Eu falei, cara, eu quero ser pai. Pronto. Pronto, quero casar, quero ser pai. Mas aí, cara, depois de tudo aquilo que acontece na montanha, aquelas coisas que vão acontecendo, a gente já sabe. E aí, Deus me fala, eu tô aqui. Eu sei que você não tem um pai, mas eu tô aqui. E aí, depois de todo esse processo, eu ainda tive a alegria e o presente também de Deus de fazer um método CIS. Então, assim, isso me ajudou numa outra etapa, perdoar o meu pai. Cara, mas Dani, perdoar seu pai? Por quê? Cara, meu pai era um cara que, obviamente, fumava. Na época em que, eu até lembro, eu tenho 44, na época que existiam os comerciais, o famoso comercial da Marlboro. Era um status. Era status, exatamente. Cara, e aí entender assim, cara, será que meu pai tinha esse amor todo por mim e pelo meu irmão? Porque eu tenho um irmão, quando meu pai faleceu, eu tinha 10, meu irmão tinha 8 anos. Eu falei, será, cara? Porque hoje se alguém chega pra mim e fala, meu irmão, isso que você tá fazendo, esse remédio que você tá tomando, isso aqui, bicho, você vai precisar escolher. Ou é isso, ou você vai sair fora. Cara, largo na hora. Sim. Largo na hora, o que for. Cara, não quero deixar minha família órfã, não quero que minha família passe pelo que eu passei. Eu quero que eles fiquem até o máximo que Deus assim permitir, mas fiquem o máximo para colecionar as memórias, para eu deixar realmente o legado que eu quero deixar para ela. A longevidade. Exato. E aí
eu entrei nessa, e aí eu entendi, cara, num método CIS, em uma das imersões lá, que ele, nada mais, nada menos, ele foi vítima de uma outra vítima. Ele foi vítima, talvez, do pai dele que fumava, talvez do avô que fumava, do bisavô que fumava. E aí aquilo entrava com status, ele era um publicitário, então aquilo, tem várias fotos preto e branca dele sempre com cigarro na mão. Marcado. Onde se naquela época, até numa churrascaria, depois de você comer, pedia um cafezinho e fumava. Isso é verdade. Hoje a gente fala, cara, é um absurdo aquilo. Mas era normal aquilo. O cara fumava no avião. Imagina, o cara no Meu pai avião. tomava 3 maços de Hollywood por dia. Então, aquele fedor no avião. Então, cara, tipo assim, e aí eu entendi. E eu acho que, cara, a partir do momento que você pratica o perdão e você entende o perdão, cara, a tua vida, uau, fica leve. Então, assim, eu entendo tudo que ele passou. E aí eu falo, cara, será que se ele tivesse aqui, será que eu ia me tornar o cara que eu me tornei, talvez? O cara responsável mais cedo, um cara que casou com 24 anos porque quis casar. Será que eu ia me tornar esse cara? Será que eu não ia ser, talvez, um moleque mimado, babaca, que meu pai ia me dar tudo? Exatamente, 18 anos, nada contra, mas, cara, 18 anos, tô aqui, tô aqui, não sei o quê. Então, assim, eu hoje sei também o valor da conquista, de tudo, né? Tanto de bem material, como, enfim, como pessoal. Então, eu acho isso, cara. E aí, Deus me forjou com tudo isso na montanha, me confrontou com tudo isso. E aí você desce maravilhado com aquilo, né? Você desce... Em êxtase, né? Sim. Você desce... Você desce, a tua casa é branca, você vai cotar quanto é a tinta laranja. Eu quero pintar minha casa laranja, de laranja e tal. E aí você começa a procurar, começa a entender, começa a ver, começa a... E aí eu digo que o cara, quando sobe a primeira vez, ele precisa pelo menos servir uma. Sim. Uma. Que me falavam isso quando acabou o meu top no domingo, falava, cara, o complemento é você servir. E é literalmente isso. Literalmente é você servir e você entender que ali Deus vai te usar, independente da área que você tiver, para ajudar um cara que era você ontem. Boa. Entendeu? Então, assim, isso é o que me faz... Cara, putz, Dani, por que você vai servir? Por que às vezes você passa os perrengues da montanha? Eu acho que a gente não precisa ir toda vez pra gente relembrar o homem que a gente se tornou. Sim. Tá? Eu ouço às vezes muitos legendários dizendo assim, cara, eu vou pra montanha porque não sei o quê, porque eu tô aqui e aí eu preciso, tipo, como se fosse uma renovação. Cara, eu não acho na minha ideia, eu não acho uma renovação. Eu acho que você vai ali para se forjar cada vez mais. Não se renovar. Aquele cara que subiu a primeira montanha que serviu, eu subi o primeiro top em junho de 24. Eu servi o primeiro top em agosto, foi o de Campinas. Eu não conhecia ninguém, cara. Me inscrevi e fui. Como segurança, eu falei, cara, eu quero experimentar isso. Então, assim, depois daqueles tops, eu entendi que eu não era mais aquele cara. E aquilo foi me melhorando, melhorando, mas não que eu precise ir pra montanha. Eu acho que para eu melhorar, obviamente aquilo... Vai aprimorando, né? Exatamente, tudo aquilo que a gente passa é algo muito gratificante, porque a gente vê tudo, né? Pra mim, muitas vezes passa um filme na minha cabeça, os caras ficam bravos com alguma coisa, ficam isso, fala, cara, esse cara aí sou eu, velho. Esse cara era eu há 2, 3 anos atrás. Imagina o Dani lá na frente, porque a gente fala... A área que eu sirvo, que o Du serve, a gente tá meio avulso ali, né? Você tá ali e deve ser de imediato. O Du já teve o prazer de servir em Voz também. Sim. Você olha e você fala, cara, sou eu. Você escolhe um ali e fala, eu era aquele ali. Porque eu de fora vejo. Às vezes eu tô ali na minha área, ali na comunicação, eu olho... No check-in eu já olho um cara e falo, ó eu ali. Eu cheguei assim, igual a ele. E eu tenho isso, Daniel, quando a gente tá no top... Eu escolho ali uns 3, 4 no check-in e esses caras eu vou observando a montanha inteira. Legal. E, cara, é batata. Eu falo, cara, igualzinho. Ó, tá, o cara chega daquele jeito.
É o que você falou, a gente vai ali pra... Realmente, não é resetar nada, porque a gente já passou por esse É reset. isso. Se você não aprendeu na formação, meu irmão, Não, já era. esquece. É isso mesmo. Né? A gente vai ali que é o aprimorar. É isso mesmo. Né? É o aprimorar, né? Do cada vez mais você... E na minha servidão como voz, né? Pra você ver como que o voz ele tem um ataque assim, é diferente. É diferente o ataque que você recebe como voz. E eu te encontrei naquele dia, né, cara? Eu não Sim, esqueço disso, né? Que eu fui sim. visitar ali vocês no check-in. Foi. E a hora que eu entrei na igreja, todo mundo perfilado, me passa esse aqui. Ô, mano, vem aqui. Me chamou. Cara, eu grudei ele e falei, mano, é isso. Ele quietão assim, ó, ouvindo com aquele óculos laranja dele. ouvindo quietinho, Tava assim, ó, parecendo- parado, mano. Parecendo o Ayrton. Parecia o Ayrton, Ali eu né, tava cara? parecendo o Ayrton. Mano, ele parado ouvindo assim, falei, mano, não sei porque eu tô te falando isso, mas você me encontrou aqui agora. meu Agora vai coração ouvir. pode falar. E aí, lá na montanha, acho que do D1 até o D3 ali, comecinho do D4, tinha um cara. E esse cara, toda vez que ele passava por mim, ou eu passava por ele, trombava comigo. Trombava mesmo, pra bater. Tentava. E às vezes, pisa aqui no tapete. Aí ele vinha e tentava confrontar, e tentava. E o cara era grande, velho. Que se ele me desse um murro, saía primeiro a cabeça e depois o corpo caía. O cara era gigante, halterofilista, velho. Tenho ele no Instagram. Não, hoje a gente troca ideia, beleza? Ele virou amigo. Mas antes disso, cara, aí você vê como que o voz ele tem um confronto muito diferenciado. tempo. Exatamente. Até porque, assim, não é à toa que o nome, o ser voz, não tá relacionado ao que você fala na montanha, ao que você reflete. Você é voz de Deus naquele lugar. Então, esse é o fundamento do voz. É ficar quieto para que a voz de Deus ecoe pela sua boca. Esse é o fundamento. Muitos momentos é bem difícil, assim, cara, de você ter isso e não deixar a tua carne, né, se irar, e aí você fica naquela coisa e assim, cara, e é tão bonito, assim, todo servir é bonito, eu digo pra minha equipe quando a gente tá em reunião, eu digo assim, nós somos iguais a qualquer um servir ali. Você falou assim, às vezes a gente fica meio avulso, mas irmão, eu ouvi isso aí uma vez de um cara que falou da logística, pô, a gente fica aqui escondido e tal. Eu não lembro quem foi e confrontou esse irmão, falou, irmão, deixa eu te falar um negócio pra você, quem precisa te ver, tá te vendo. Exato. Esquece. Putz, cara, eu vou contar um testemunho. Esquece. Nessa última servidão, né? Cara, a gente é muito falho, a gente é muito... Nós somos pecadores, eu assumo que eu sou pecador e me trato todos os dias. Amém. E não é porque a gente é legendário que a gente não já está tratado e a gente não é nem Buda e nem Zen, cara. A gente se trata, eu acho que dobrado. Cara, Tem que estar dobrado. Tem que tá. O preparo é muito forte ali, né? Eu tava na montanha, cara, e sabe quando você vê assim, começa aquela murmuração, aquelas vozes, é isso mesmo, é isso que você tá vendo. Aquela reclama mais, reclama em voz alta, para de pensar e fala o que você tá pensando. Cara, e eu tô ali naquela murmuração interna, e vou pra um lado e vou pro outro. Eu tava livre, né, dessa última servidão, eu tava mais livre, então dava pra mim às vezes parar de ver, falar, deixa eu sair daqui pra parar de murmurar. E fui pra um canto e fui pra outro, cara, do nada um cara não me chega, não conheço esse cara. Pega na minha mão. Assim, Tava servindo também o cara? Tava servindo também. Ele pega na minha mão, coloca a mão no meu ombro. Cara, para de ficar desse jeito. Falou assim, para de ficar desse jeito. Quem tem que ver o que você tá fazendo já está vendo. Tá vendo? Falou exatamente assim. Falei. Para de ficar reclamando no que você gostaria que as pessoas fizessem, mas quem está vendo, quem tá vendo o que você tá fazendo, já está vendo, fica tranquilo. Aí beleza. Aí eu tô lá aquele dia lá na base, aí recebi ali um pombo correio Chegou alguma mensagem? uma mensagem de Deus. Cara, quando eu abri, exatamente a mesma frase. Não. A mesma frase. Cara, eu abri na hora. A mesma frase. E aí, beleza. Aí terminou tudo, desci, cheguei em casa. Ela, nossa, tal dia eu tava orando aqui, chorei. E eu pedi pra Deus assim, eu não tinha falado nada ainda pra ela. Eu pedi pra Deus assim, Senhor, vai lá, pega na mão dele
e fala, pô, chega a me arrepiar. E aí eu falo da sensibilidade e unidade do casal. Vai lá, pega na mão dele, porque ele não tá bem. Cara, eu falei, meu Deus, eu falei, mentira que você tá falando isso pra mim. É Cara, mentira. e hoje a gente entende que pra nós antigamente era coincidência. Coincidência, tudo era coincidência, cara. Não, Tudo era essa coincidência. palavra pra mim ela não existe não mais. faz sentido Não faz pra mais mim sentido. nenhum, cara. Você vê Eu um negócio confesso, desse, minha como que mulher no pode- primeiro dia do top, o cara, a palavra pra esse top, e ela colocou lá no Sem você. um asterisco não tem passado no, nada. no WhatsApp. Ela colocou um asterisco no lado, um asterisco Pra ficar em no outro, negrito. em negrito, e, cara. E aí eu falei, como ela veio falar esse tipo de coisa pra mim no primeiro dia, um dia antes de eu ter perdido o voo, cara? Como se ela Porque tivesse a palavra prevendo pra isso mim fosse é acontecer. perdão, velho. Como pode, cara? E eu pedi várias vezes oração pra Deus me perdoar. E eu comecei a orar e falar pra esses caras: me perdoa, Deus. Perdoa por ele, cara. Perdoa ele, me perdoa por. Isso vai Qualquer dando pra pensamento. gente. Não tem, eu falo, cara, a montanha, pra quem não conhece, cara, é algo. E é uma das coisas que me fez. Que eu me apaixonei pelo movimento, Dani. É o transformar das pessoas ali. A gente fala, né, como a gente tava falando aqui de autoridade. Quando você passa a ter autoridade em algo, você fala, cara, agora eu quero opinar, agora eu quero fazer. Sim. E a autoridade que a gente passa até ali não é nenhuma autoridade jurídica, nem uma autoridade de Deus, nada disso. A gente passa a ter autoridade no sentimento, na transformação. E a gente quer ver todo mundo ali passar por aquilo. Eu acho que é por isso que a gente, entre aspas, enche tanto saco das pessoas irem pra montanha. E eu fico tão triste. Deixa eu contar pra vocês quando eu vejo alguém desistir, né? Nossa, isso Eu vejo. Eu não sei se eu contei isso pra vocês já. Meu primeiro servir. Fui lá, tá bom, beleza. E aí, primeira vez que eu servi, o patrão tava lá. Patrão, cara, patrão, eu amo sua vida, Patrão cara. Você é meu irmão, eu amo sua vida. Então é benção. 2. O patrão tava lá. 3. O patrão tava lá e aí, naqueles movimentos, me cai um isqueiro ali. Ah, tal, de quem que é? De quem que é? Lá em Campinas. De quem que é? De quem que é? Aí o cara apareceu. Tá bom, tudo bem. E aí já percebi algumas coisas, né? E foi, colei do lado do patrão. Tava na segurança, ainda não conhecia. Eu falei, cara, você me desculpa até eu vir aqui do lado, não sei, né? Não sei muito bem além de outras coisas, o que o papel de segurança faz. Pra mim, o segurança, ele guarda alguém. Guarda alguém. Eu falei pro patrão. Segurança, Aí ele, não, irmão, tá tudo bem, tá em paz, tal, beleza, obrigado, tal, não sei o quê. Aí ele falou com o cara, tudo bem. Fomos pra montanha. Ele me chama. Chega aí. Falei, O jeito do patrão, né? eu vou falar com o cara ali. Se por um acaso ele me agredir, Putz, eu escutei Você- essa história esses dias do patrão. você não vai fazer nada. Eu, Ah, é verdade. Foi o patrão ainda, é verdade. eu falei, Ele falou do verdade. Ele mas falou, como contou essa assim, história. patrão? Mas como assim, cara? Tô aqui. Ele falou assim, não, você não vai fazer. Mas se o cara for pra cima de você te esmurrar, não, você não vai fazer nada. Nem tirar o cara de cima de mim. Não, nem tirar o cara de cima de mim. Eu falei, tá bom, tudo bem. Enfim, servindo e olhando pra ele. Servindo aqui e olhando pra ele. Aí encostei nele e falei, e aí, cara? Ele falou, não vai precisar. O cara entregou tudo. Tá bom, tudo bem. Rodou o dia, passou o dia e tal. Toda aquela coisa. Aí Daniel Vale me chama. Falou, chega aí. Tem uma missão pra você. O cara desistiu. Vamos levar ele em casa. Falei, putz, sério? Ainda era o meu primeiro serviço, né? Não tinha aquela baita noção das coisas, né? Tava maravilhado por entender como, exato, como funcionavam as coisas por detrás, né? Do movimento, etc. Do dia, dos dias e tal. Aí, beleza. Você vai levar o cara, vai um intercessor, o Giba foi junto comigo. E você vamos levar ele lá pra base. Eu tenho a seguinte missão pra você. Falei, pode falar. Nem conheci o Daniel Vale. Você vai entrar na casa dele. Você vai tomar um café. Você vai dizer para a esposa dele que nesse momento ele não precisa ser julgado. Ele precisa de apoio. Isso e aquilo, tal. Na volta, vocês três, que era o motorista e o Giba, vocês vão parar em algum lugar. Vocês vão almoçar, vocês três. Vocês vão ter um tempo de mesa com vocês três. Deus não separou isso à toa. Falei, cara legal, né? Beleza, vambora. Ótimo, Fui levar o cara lá. Não, já tá bom aqui, fomos conversando. Tá ótimo, senhor.
pode deixar aqui, pode me deixar aqui, pode me... Não, chegamos na porta do condomínio, ó, pode deixar aqui. Não, irmão, nós vamos lá. Chegamos lá, chegamos na casa do cara. O cara entrou, a filhinha, papai e tal, aí a mulher já... O que você tá fazendo aqui? Eu falei, nossa. Já? Você brigou, né? A mulher meteu essa. Eu, ai, cara. Aí o Giba falou, Daniel, tem uma palavra de Deus pra você. Aí fui lá pra fora, falei assim, ó. Ele desistiu. Nossa, mas como eu mandei todos os remédios? Então, assim, alguns remédios. Uhum. Mandei tudo. Eu falei, Não Ele teve desistiu. Ela falou, poxa, por isso que eu tava chorando tanto ontem no grupo com as amigas daqui do condomínio. Eu falei, nossa. Eu falei assim, ó, agora ele não precisa de julgamento. Precisa de um apoio seu, principalmente. E mais pra frente o inimigo vai te confrontar de novo, porque outros casais aqui do condomínio subiram. E todos vão voltar, menos o seu marido. Putz. Falei, meu Deus, beleza. Voltamos lá pra dentro, tomamos o café, como foi pedido. Olhei na mesa, as coisas tudo laranja e preta já comprado. tudo pronto. Pra Já recepção. comprou, já começou a comprar. E eu, putz, tá, viemos embora. E eu, cara, com uma sensação de derrota. De derrota. Não tinha noção, como eu falei pra vocês, mas eu já tinha iniciado o meu processo em junho e servi em agosto. Já tava vendo o merda de homem que eu era dentro da minha casa, enfim. E aí o cara, beleza, fomos pra base, chegamos na base, peguei meu celular, que tava lá guardado, peguei e liguei o celular. Cara, às vezes faz 2 anos essa história, às vezes eu nem consigo contar ela direito. Liguei o celular, entrei no grupo que tem eu, a minha esposa e minhas 2 filhas, né? E aí eu sempre falo pra elas, ajuda a mamãe, papai vai ficar 3 dias fora de casa, ajuda um pouquinho mais, não, tá bom. Aí o áudio da pequena, que tinha 10 na época. Pai, eu já fiz o devocional aqui, já ajudei a mamãe, mas pai, se alguém for desistir, não deixa não. Fala pra esse moço que ele vai voltar um moço melhor pra casa dele. Mano. Isso destrói a gente. Cara, eu comecei a chorar e o Giba veio. Eu falei, Giba, escuta minha filha, nós acabamos de voltar de deixar um cara, assim, na casa dele que desistiu, porque na cabeça dele não fazia sentido. E a minha filha, de junho até agosto, ela falar isso pra mim em agosto, tipo assim, não deixa ninguém desistir, pai. Porque fala pra esse moço que ele vai voltar um moço melhor pra casa dele. Mano, vocês não têm noção como isso me quebrou. Naquele dia, cara, e eu fui pra pista, voltei pra pista com uma sensação de derrota. Falei com o patrão, falei com o pastor Luiz, e aí eles me confortaram ali, dizendo, Dani, deixa eu te falar um negócio, cara, vem aqui. Você fez o que foi pedido. Você levou a palavra de Deus. Se eles vão aceitar, infelizmente já não depende. Se eles vão entender, se eles vão seguir, já não depende de você. E aquilo me confortou. Mas, cara, quando eu vejo alguém sair, cara, isso me dá uma dor no coração, cara. Me dá uma dor. E aí, pegar a mensagem dela, assim, pedindo pra eu não deixar... Aí que eu me senti, cara, foi putz. Nossa. Mas enfim, tinha que ser assim. Porque no meu próximo serviço eu já fui pra voz, que o patrão me chamou, que foi o meu primeiro La Voz. Então, assim, aquilo me forjou demais ali, cara. Entender aquilo e saber que na minha condição, alguém que precisa de um tratamento iria ter o orgulho que a gente tinha no começo e ia falar, não preciso disso aqui, vou embora. E o cara ia embora. Entendeu? Então, assim, aquilo me forjou muito, me elevou o meu nível. Cada uma que eu fui me elevou o meu nível pra eu servir e tal, onde eu tô. É que as pessoas não têm noção, né, Dani? Pra gente, quando a gente tá ali servindo, tá na montanha,
literalmente, cada vida importa. Muito. E importa muito pra gente. Não tem nada mais valoroso ali do que uma vida. É aquela ovelha que desgarrou. Cara, Que você quer falar, vem cá, cara. Espera até o final, depois a gente se fala. Meu, eu passei no top lá do Grito, que a gente tava em Campos, aquele top frio, da chuva, com tudo. Aquilo é literalmente eu vi um forja, cara também querendo desistir, só que também, acho que era o meu primeira vez que estava servindo, não foi lá, né? Primeira vez. Em Campos. E eu também não entendia no 909, muito. você serviu no 1249? 1249. 1249. E aí eu fui ali conversar com o cara, tal. O cara tava muito agressivo, mas muito agressivo, né? Até eu lembro que na época foi o pastor Marquinhos que veio falar comigo, ó, calma, tal, porque a gente não aceita perder. A gente não aceita que o cara diz. Por a gente ter passado e olhar ali e falar, cara, eu sei que você vai voltar pra casa. E ver da onde Deus tirou a gente, onde Deus nos colocou. Você fala, bicho, mano, eu creio, o meu Deus vai fazer isso com você também, mano. Um pouquinho que vai dar tudo certo. É um processo, irmão, é um processo. A gente não aceita perder, cara. A gente brinca. O diretor da nossa pista, ele fala muito, fala, a gente vai de voadora no Satanás, porque a gente não aceita perder, cara. A gente não aceita perder. O Juliano falou isso hoje, né? Ontem na reunião, foi com o Marquinhos falar isso, Malaquias. E é isso. E daí, Dani, virei voz. E aí? Porque aí, cara, você falou, você foi ali forjado literalmente, acho que isso é uma prova, né, cara? Sim. Você passar pelo que você passou, você tá, cara... Você foi testado no seu limite, né? E aí vira voz. Isso, e todo mundo quando desce da montanha acha isso, né? O que você quer fazer? Eu quero servir, vou servir igual esses caras aí. Aí tem o cara que falou pra mim nesse top, cara, eu vou servir e vou fazer o que você mandou a gente fazer 10, eu vou mandar 30. Eu falei, então o coração não tá no lugar certo. Volta pra montanha. Você nunca vai coração no lugar certo. Eu falei isso pros caras, você que acha que você vai estar aqui e vai fazer... na sua cabeça pior do que fizeram com você, você não entendeu nada. Ou você não vai servir num time meu, pelo menos. E eu brinco que muitos caras que falam isso, eu falei nesse top pros caras no último dia, eu falei, cara, vocês estão preparados? Tem uns que falam, tô sim, tá preparado? Esse voz aqui, ó, filho dele 3 dias antes do top, infecção de garganta, 40 graus de febre. Eu perdi meu voo pra estar aqui. Vocês estão preparados mesmo? Pra sua casa, você fechar literalmente todas as brechas, todas as fissuras, perguntar o que ainda tá aberto, o que ainda Deus quer que você faça, para ele te emprestar essa autoridade dele durante esses 3, 4 dias. E você, em momentos que você chega, que você percebe que Deus te emprestou essa autoridade, que você chega na frente da tropa, que você não precisa nem falar nada. A tua presença faz com que qualquer burburinho se aquete, se acalme. Então, assim, eu vou te falar que eu não desci diferente desses caras que queriam estar nessa função. Falei, cara, eu quero isso pra mim. E aí, no primeiro... eu subi como segurança e me candidatei para logística. Falei, bom, logística talvez deve ser carregar as coisas. Eu sou forte, eu vou carregar as coisas. Segurança é guardar alguém. Falei, vou guardar. Já firma da igreja com segurança, tá tudo certo. Tudo certo, vou estar em casa. Engraçada. E aí, cara, assim, as coisas quando vão acontecendo, teve também um relógio de oração, né, de um orar pelo outro. E eu perguntei pro Daniel Vale nesse primeiro servir meu, eu falei, cara, quem que é o Renato? Cara, Daniel, o Renato, você tá orando pelo Lavós do top. Eu, uau, caramba, que louco. E aí, como a gente fala que é um lugar escolhido, né? Às vezes a gente acha que em muitos lugares a gente escolhe, né? Não, quem escolheu... não foi eu que escolhi, Deus que me escolheu para aquela função. Porque depois de alguns servires nessa função, eu tive vários participantes depois que chegaram para mim e falaram, cara, Deus mandou te dizer que não te deu esse tamanho à toa. Deus mandou te... assim, o de Campos. Deus mandou te dizer que você é um bom pai. Então, acho que isso tudo envolve, né? E já tiveram tops que vocês subiram o 869? Não, 1071. 1071. O 869, que foi, eu acho que um anterior de vocês, ou dois anteriores de vocês, eu não queria mais. Pra mim, encerrei. Falei, não quero mais.
baita perrengue, chuva pra caramba. Perdi 2 toalhas minhas. Perdi não sei o quê. Barraca cheia d'água. O último dia dormi no relento. Os vós me emprestando as coisas lá. Ó, Dani, pega isso, pega aquilo outro. Passa uma... Eu, cara... O que tem meu aqui? Não, Nada, é tudo pistola da vida. Tomei bronca de todos os vozes possíveis e imaginários. Cheguei na igreja, cara, beleza, entregamos os caras, tá, uau, legal, vim embora. Minha mulher falou, o que você tem? Eu falei, não quero mais. Não quero mais servir. Já vi que é isso. Tá tudo certo. Já dei minha contribuição pro reino aqui no movimento e tá tudo certo. Tô entregando. Eu não tenho por que ficar passando por isso. Dia, chuva, isso e aquilo, perdi minhas coisas, tomei bronca dos caras. E se era antigamente, se tomava bronca, você já mandava logo um xingamento lá e tal, beleza. Ou então falava assim, meu, sai daqui, senão vai ficar ruim. Vai ficar ruim pra você. E aí você não pode fazer isso, porque você tá dentro do movimento, você já é um cara diferente. Fala assim, Você é um homem de Deus. Me ajuda, exato, me ajuda. Vontade não faltou nenhuma. Juliano que eu diga, eu te amo, irmão. Você é um cara que eu amo, eu honro sempre sua vida, você sabe, toda a oportunidade que eu tenho, que esse cara, ele realmente me forjou na montanha, irmão. Obrigado, eu te amo. Pô, só fazer um parênteses. Dani e o Juliano são 2 caras que os 2 estavam no nosso top. Cara, eu olhava pra um e olhava pro outro e falava, qual dos 2 que eu vou primeiro? Pra quem se formou ou com um ou com o outro, a gente se formou com os dois. Os 2. Cara, eu olhava ali na frente e eu falava, qual desses 2 que vai ser o primeiro? Foi uma bênção, cara. E, cara, e são 2 homens que se tornaram nossos amigos. E eu falo, tem alguns que não acreditam ainda até hoje. Irmão, se vocês conhecessem esses caras de perto, vocês não iam acreditar. Aquele cara lá não é. Não existe. É uma capa, é um ET. Eles entram lá e... Meu, ali é uma armadura mesmo. E aí, cara, eu falei, não quero mais. Minha mulher falou, calma. Eu falei, não quero mais. Pode pegar minha barraca aí, o que sobrou da barraca, dou essa porcaria. Joga no lixo. Não quero mais. A bota, falei, pode ficar aí que eu não vou usar. Eu não usei mais a bota mesmo. Falei, deixa essa bota pra lá, não vou usar mais. A bota. E aí, cara, deu, tipo, uma semana. Foi quando teve o primeiro Barbeiros, né? O primeiro Barbeiros com o Chep. E aí, o Fernandão... Que o Fernandão é um outro voz de Betim, cara, um cara que eu também amo a vida, um cara espiritual, um cara que é, meu Deus do céu. Me colocou no grupo, ó, pedido do nosso diretor, tá, o Daniel tá aqui. Aí eu entro, tá, quem que tá? Mesma turma. Quase a mesma. Só mudou a montanha. Juliano, Quase a mesma, só mudou a montanha. Juliano, Vilaronga, os caras que me forjaram. Hoje eu entendo, mas os caras que me deram bronca pra caramba, porque eu fiz tanta besteira, tanta cagada, enfim. E aí tava os caras lá, eu, não, mano, não acredito que esses caras estão aqui comigo. Deixei de servir, E aí voltei a servir pra tomar bronca. tinha outros mesmo. 3 caras de outros estados, assim, cara, Maranhão, cara de São Luís, cara de Minas e tal. E o pessoal não sabe. Servindo. O serviço serve o Brasil e no mundo, No mundo, inteiro. Aí, tá bom, cara, caímos pra dentro do top do Barbeiros e aí, cara, ali foi a minha, eu digo que ali foi a minha virada de chave espiritual dentro de um top. Que eu consegui entender um monte de coisas, que eu consegui o meu servir, que eu consegui me entrosar mais com todos que estavam ali no meu time, que foi um time, cara, sensacional. Aí depois dali, acho que foi Campos, talvez, foi Campos, e aí eu já subi como 02 com o Juliano, e a gente numa sincronia que, cara... Piracaia, não foi? Que vocês 2 estavam no nosso top? Foi Mas primeiro foi 909. Ah, é. 909, depois foi o 1071, que aí foi cada um para um lado. Que aí Deus começou a me forjar para uma coordenação ali, porque eu nunca verbalizei isso, nunca imaginei ser um coordenador, quis uma coordenação. Ah, eu quero ser um coordenador, eu quero ser o cara que tá lá na frente. Cara, eu só queria servir. Imagina se tivesse... Não, eu só queria... Ainda bem que não tinha. Eu só Ainda bem queria que não servir, tinha. cara. Eu só queria servir. Eu acho que Deus, ele não... É assim, não adiantaria eu treinar para fazer aquilo, até porque eu ia bater no peito e dizer que foi eu para variar, o velho homem. Eu treinei, eu fiz isso, eu fiz um curso do BOP, eu fiz qualquer coisa do gênero para derramar aqui. Não, negativo. Eu não fiz nada disso. E no 1071,
o Juliano falou, irmão, você vai ficar 2 dias com uma tropa e eu vou ficar 2 dias do outro lado com outra tropa. Né? 600 homens. 600, cara. E aí eu falei, cara, eu vou ficar sozinho. Eu vou coordenar mais 6 caras que estavam comigo. Falei, meu Deus. Frio na barriga, estudando o manual, lendo, fazendo as coisas. E o Juliano me colocando aos poucos pra fazer as coisas dentro de um top. E esse top foi o top que eu fiquei 2 dias sozinho. Quer dizer, eu comandei ali os 300 homens sozinho e ele do outro lado. No segundo dia, todo mundo juntou. Né? E aí ele ficou como Lavoz, eu continuei como 02. E aí depois desse top, ele falou, irmão, tô indo. É você. Cara, sou eu. Primeiro top, o 1249. 1249. 500 homens quase. 14 vozes. 7 novos, 7 velho. Foi de Campos, né? Também foi. Nossa. E assim, eu olhando tudo isso para trás, eu falo, mano, que rojão que eu segurei, velho. E foi um que rojão. Deus me capacitou, que Deus me treinou, que, tipo, foi tudo, assim, muito... Deus foi, mais uma vez, o irmão nosso, Thiago Ribeiro, ele fala que não tem nenhuma passagem na Bíblia que Deus chega antes ou depois. Deus sempre chega na hora certa. Na hora certa. E comigo foi assim, cara. E acho que com todo mundo, mas assim, comigo, nesse meu servir, foi assim. Então, assim, Deus chegou na hora certa. Falou, mano, eu te quebrei aqui, te trouxe para um nível espiritual maior, te coloquei do lado de um cara que me forjou, que foi o Juliano, e que me ajudou, assim, num nível que, cara, eu falo para ele que eu vou morrer honrando a vida dele por tudo que ele fez por mim. Num top que eu fiquei 2 dias apenas com uma tropa. Grande, né? Grande, 300 homens. E no último, no primeiro servir meu como coordenador de tudo, me deu a montanha-russa mais alta do parque. 500 caras. Num top E aí depois, num outro top, ele me deu 100 caras. Pra eu entender que independente de se tiver 100 ou tiver 500, o meu servir tem que ser o mesmo. A minha distração tem que ser praticamente 0 no mesmo. Um top fácil com 100 homens tá na mão. Não, negativo, irmão. Você perde. Foi o último lá do Clamor? Que não foi fácil também. Não, espiritualmente. É isso que eu tô te falando. Entendeu? Você cria uma sensação de oba, já ganhamos. Cara, irmão, eu falo pros caras, não trata com isso. Não trata com isso. E às vezes, com menos, às vezes, entre aspas, assim, vamos falar é até pior. Porque se você errar ali, se a tua equipe tiver meio bagunçada, é menos pessoas e é mais que percebe. Manifesta mais rápido. Muito mais rápido, cara. O erro, se você der um comando errado pra isso, você vai parar em outro lugar. Exato. Sair do controle é muito fácil, né? Exato, mas aí é isso. E aí esse top de Minas também, um outro top que desde que eu orei com a minha esposa, que a gente confirmou a ida, e eu falava para todos os irmãos que eu conversava que eu ia servir em Minas, né? Eu falava, cara, Deus tem algo para mim, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas o dia que eu voltar do top, eu vou falar para vocês, é isso aqui. Então eu percebi que o top, assim, eles elevaram o top muito espiritual. Na frente, a intercessão da formação, a intercessão, cara, literalmente abrindo o caminho, metendo o pé na porta, abrindo o caminho, orando, então um negócio muito louco. E o pastor Joab, que é o pastor de lá. Pastor, te amo, pastorzão. Você é brabo demais, tá louco. Uma humildade, como ele, como todos os subcoordenadores, coordenador, cara, todos. Eu amo a vida de cada homem que eu conheci naquela montanha. Ele pede pra eu ajoelhar. Ele derrama óleo na minha cabeça, isso na sexta-feira. Ele me passa a unção dele. Um dos intercessores, o Luciano, diz assim: você falou para Deus que ia ser até domingo, mas Deus tá te entregando o que você veio buscar hoje, sexta-feira. Meu Deus. E eu realmente falei isso para Deus. Falei assim, bom, eu tô aqui por algum motivo, aconteceu tudo isso por algum motivo. Sim. Eu não sei, na minha
ignorância eu não sei, o senhor sabe. Então, o senhor tem até domingo. Ainda olha só que petulância confrontando Deus. O senhor tem até domingo pra mostrar. Rápida. E aí, mano, veio logo na sexta. Pô! O senhor tem até domingo. Então, assim, mano, é isso, cara. A gente É fala, o agir isso. de Deus eu tive algo que nunca nem passou pela minha cabeça nesse top que a gente subiu agora no final de semana. E o pastor veio falar comigo ali, né? E falou, cara, a gente orou e a gente sabe que a prédica é só o pastor que faz. E ele, a gente orou ali, a gente tava com uma equipe grande de pastor também lá, né? Falou, e é o seu nome. Eu falei, pastor, Lázaro, né? Lázaro. Eu falei, eu não. muito forte. Ele falou, só deixa Deus te usar. Eu assisti uma vez bem de longe, assim, eu saí mal. Eu assisti longe, sem ouvir. Eu assisti mal, eu saí mal. Precisei de oração, assim, eu acho que era muito forte. E eu no caminho, aí Deus, ele é maravilhoso, né, cara? Ele colocou o pastor Torinho pra falar comigo, cara. Olha só. Mas não era ele ali. Porque tudo que tava me afligindo ali, na hora que o pastor Wallace falou, cara, a gente orou e é você. Você vai estar lá. Eu não sabia, eu falei, cara, não sei nem o que eu faço, tal. Ele falou, só deixa Deus te usar. E aí aquele negócio, o que era pra ser uma coisa leve comigo, aquilo começou a me consumir, cara. Me consumir. E aí o pastor Torinho vem de frente. E aí ele já, a mesma coisa que você falou, põe a mão, filho, você tá pronto, vai. Aí tá bom. Aí peguei uma família ali, cara, eram 14 pessoas. Era, pelo que falaram ali, a família que tava mais difícil de se entregar, 6 se converteram. Nossa, Testemunho. que legal, velho. 2 retornaram para Jesus. Então você fala, cara, é o que eu falo para Deus toda hora. Eu falo, tá bom, eu sei que eu sou uma pessoa um pouco difícil, mas o Senhor me testa de uma forma, né? Eu acho, ele vem e fala, tome. Você não acha nada. Não acho Você nada. não acha nada. Você vai fazer o que eu tô mandando. Aí você vai aprendendo. Pai, é o que eu falo hoje. Me usa, eu sou seu instrumento aqui na terra. Eu também, eu falo isso pra ele, O que vier, a gente tá eu pronto. falo pra ele isso aí, ele me capacita pra tudo isso que o senhor tem pra mim, porque você falou de servir fora, né? Eu até ganhei esse bonezinho de Atlanta do irmão do Maranhão, o Rony. Tá no top hoje. Meu irmão, eu amo sua vida. E ele me deu esse boné meio profeticamente. Falei, irmão, você vai servir um dia em Atlanta. Pô, então nós vamos fazer essa ponte com o Lio. O Lio é um amigo meu também, é de Atlanta. E eu acho que o top deles tá pra acontecer aí, não é no meio do ano? Não lembro. Eu conectei, o Rony me conectou com o pastor no Nest, de Atlanta. Um pastor, gente boa demais. Marcelo? Putz, de cabelinho branco. Pastorzinho, ele, gente boa demais. Batemos um papo. Tem até o contato dele aqui. E falar do Rony, vocês veem como como pra gente a coincidência acaba, né? Rapidinho, contar um caso. Olha só como acontecem as coisas. O Rony é um legendário do Maranhão, de São Luís. Radialista, conhecido na cidade. Gente boa demais. E nós, legendários, temos assim, né? Se um legendário começa a seguir a gente, normalmente a gente segue de volta, né? Velho, tá tudo bem. Cara, e aí o legendário começou a seguir e tal, beleza. De repente, esse cara me manda uma mensagem no Instagram. Ô, irmão, tudo bem? Qual o próximo top aí de São Paulo? Nunca vi o cara. Nunca vi o cara na vida. Vai vendo, calma aí. Legendário é meio... eu nunca vi o cara na vida. Tal. Tá bom. Legendário não tem vergonha, não. Ele é perguntão. Ele vê que ele mandaram, então. Ele falou, irmão, qual que é o próximo top de São Paulo? Eu falei, irmão, eu tenho um top. O nosso ia acontecer o 1249, acho que era isso, não lembro. E tem um agora em maio de Ribeirão. Irmão, eu precisava de 2 vagas para um menino assim, assado. Problema com drogas aqui da família. A família tem uma condição aqui no Maranhão e tudo mais. Falei, cara, eu ouvi os caras falarem no top lá que já tinham encerrado as vagas, mas não sei, eu posso tentar. Chamei um outro irmão meu que me convidou para servir lá. Falei, irmão, tem como fazer isso?
Falou, Dani, eu vou ver com o pastor Silvio. Eu pedi 10 vagas, ele me deu 2. Eu falei, pô, tá bom, manda um áudio qual que é o motivo que eu vou mandar pra ele. Cara, ele me mandou o áudio. Me retornou horas depois. Tá aí as 2 vagas. Liguei pro cara do Maranhão chorando, irmão. Eu não sei por que você me chamou. Eu não sei, mas aqui, ó, tá a vaga do menino aqui. Meu Deus do céu, cara, se você tá assim, ele falou, você imagina eu que conheço a família. O pai não conseguiu subir por coisa de trabalho, o menino subiu e essa outra vaga que sobrou, esse irmão que me conseguiu tinha meio que esquecido de chamar um outro cara pra ir. Ou seja, eu falei, irmão, então essa vaga é sua. E o cara subiu. E aí eu me conectei com esse cara do Maranhão, que servia lá muitas vezes. Ele serviu de voz com a gente no 1249, não sei se você vai lembrar. Um cara do Maranhão acostumado com Calor. 80 graus na sombra. Teve hipotermia. Na oração eu falei, irmão, Cada um tem sua montanha. posso ficar aqui? O cara conseguia falar. Eu falei, irmão, pode ficar aí, tá tudo certo. Tá tudo em paz, entendeu? Então você vê, eu nunca vi o cara. O cara me chama no Instagram pra eu conseguir uma vaga pra um amigo. O cara, eu consegui a vaga. Quer dizer, Deus prepara tudo, cara. Eu não conhecia esse cara, velho. Prepara. E eu busquei ele, veio de avião, eu busquei ele aqui, passou algumas horas na minha casa, minha esposa fez coisa pra gente lá e tal. Fomos embora. Hoje a minha esposa é mentorada da esposa dele. Olha isso. Então, assim, cara... E criou uma conexão. Eu falei com ele ontem, que inclusive eu tinha perdido o voo. Ele foi servir, chegou lá para ir de ônibus. O ônibus tinha sido parado, um outro ônibus tinha sido parado pela Polícia Federal por causa de um atraso de uma taxa de R$250. Meu Deus. Não deixou seguir. O cara ia subir em cima do top, igual eu. Irmão, ele me ligou 11 e pouco da noite ontem. Irmão, olha só, cara, só tô te ligando porque eu conversei com você hoje, senão eu ia ter voltado pra casa. Eu falei, irmão, não é pra você voltar pra sua casa. Vai pra cima, cai pra dentro. Ele, cara, meu irmão, olha isso. Ele tava lá esperando um ônibus que ia pegar meia-noite, ia rodar mais 12 horas, ia chegar no top meio-dia e pouco, ia começar. Eu falei, cara... Deus prepara as coisas e a gente não entende. É muito nada, louco, né? cara. Isso é muito doido. É muito. E o pessoal não entende, né, cara? Às vezes ele acha... Quando a gente fala da espiritualidade que tem naquele top, cara, na montanha, é sobre isso, né? E como o inimigo trabalha antecipadamente tentando fazer alguma coisa, porque ele sabe o que vai acontecer naquele. Sim. Sabe? Ele sabe o que uma pessoa comum, mediana, do dia a dia e ter a oportunidade de estar naquele lugar e encontrar com Jesus, cara, eu falo que ali é a casa de Deus, velho. Sempre falo isso. A montanha é a casa de Deus. Então, quando ele sabe que o cara vai ir para aquele lugar, cara, ele só prepara para que um carro atrase, perca voo. E eu imagino, enfim. o inimigo olhando lá, né, pensando, falando, mano, esses aqui, beleza. Esses aqui são de Deus, esse aqui tá mais difícil, vai ser um prêmio, mas vamos concentrar as forças dos caras que não são, que vão subir a montanha, que vão subir a montanha agora. Deixa eu dar uma pressão nesses caras aqui embaixo, os caras vão subirem. Então, assim, acontece tantas coisas que você falou, Dom, acontece tantas coisas durante os caras irem. Sim. Lá também é o. Sim, eu tava conversando com um cara lá, coincidentemente, né? Vai. Vamos tava porque era pra estar. Vamos tratar por coincidência. Eu sentei em algum momento ali atrás da pedra, quando eu tava lá perto de onde eles acampam, né? A gente tava ali, eu acho que perto de Bivacá já. Aí sentei ali, o cara sentou do meu lado. E aí, beleza? Pá, cumprimentei ele, você tá bem? Falei assim, do nada, você tá bem? Tô bem. Você serviu onde? Não, meu primeiro eu servi, cara. Falei, legal. O cara já tava ali só o pó da rabiosa. Só a pipa molhada. A pipa molhada. Falei, primeiro rojão. Eu já tinha tomado uns 2 energéticos. Eu tava só esperando pra levantar e andar. Eu tava só esperando. E ele ali. Não, tô bem, cara. Falei, sério, você tá bem? De onde você é? Ah, sou de Guarulhos. Falei, caramba, que legal, cara. Mas por que você tá servindo? Mas aí começou a chorar. Nossa. Começou a chorar. Aí eu falei, mas, cara, você acabou de falar que tá bem, por que você tá chorando? Quem chora não tá bem. Aí ele, cara, quando foi uma semana antes de eu subir esse top, cara, eu peguei a arma e ia tentar me matar. Eu dei 3 tiros na cabeça. Olha. E a arma não funcionou. Quando eu virei a arma pro lado, ela atirou. Falei, meu Deus. Jesus. Falei, cara, você Cristo. tá aqui porque você tem que estar aqui.
eu separei da minha mulher, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É um cara que a gente tem que chamar aqui, porque o testemunho desse cara. Meu Deus. E eu separei da mulher e isso e aquilo. E quando eu dei o terceiro tiro que não funcionou, eu ouvi a voz da minha filha: papai, você vai transformar muitas vidas. Meu Deus. E eu tô aqui por causa dela, É cara. muito foda. Aí ele começou a chorar e saiu fora, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Essas coisas que acontecem lá em cima, assim, Pessoal, e aí eu olhei no final, né, eu olho pros caras, eu falo, dá uma olhada pra trás, na igreja, vou dar uma olhada pra trás, tá todas as famílias ali. Eu falo, cara, dá uma olhada, cara, o porquê que a gente tá aqui, irmão. É o que a gente fala, Dani. Dá uma olhada, por que que a gente tá aqui. Eu acho que, obviamente, pra subir, você tem que estar bem na tua casa, Sim. tem que estar em comum acordo, né, com a tua esposa. Eu Que acho é que bênção. deixa pendente, o que infelizmente acontece, né? Eu acho que tudo que existe à mão do homem tem algum problema. Não adianta, não adianta. Pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí eu acho que assim, cara, você vê hoje muitos homens, infelizmente, eu já presenciei isso na montanha, quando acontecem alguns confrontos, algumas exortações assim, do cara tá subindo pra ficar 4 dias fora de carro. O cara tá com um problema em casa e quer ficar 4 dias fora. Escape. Minha mulher é Não chata, escape. vou Mulher ficar chata, aqui. vou falar. Cara, não faça isso, A cara. gente fala que... Suba tranquilo, que você vai ser confrontado lá em cima e você não vai Exato. ter autoridade pra dizer nada ali em cima, cara. A gente vê... Assim, ó, é o que eu falo, o legendário não é perfeito, o legendário não é, o legendário tem seus defeitos, tem os seus fantasmas, Sim. carrega os seus pecados, sim. A gente tenta aqui embaixo dar o maior auxílio possível espiritual, né, Sim. pro legendário que tá subindo, o participante também, mas o legendário principalmente, porque ali é o que você falou, o cara vai enfrentar, não são ali 100, 200, 300, 400 homens que estão vindo, muitos ali contra a sua vontade, né? Muitos é a esposa que inscreve, é a família que inscreve. A esposa faz até a mala dos caras. Você tem 2 malas, uma é pra ir pro top e a outra que se você não for, você Mas vai eu gosto, eu prefiro. Nesse momento eu prefiro que a esposa faça a mala. Faz a mala dos caras. E aí lá em cima, cara, o que acontece ali é algo sobrenatural. Deus age da forma mais poderosa. É o que o Du contou, você, experiência na montanha. Eu falo assim, é por isso que eu sou apaixonado por esse movimento. É a transformação. E quando você vê ali no último dia, aqueles caras todos ali formados, e aí você desce, chega na igreja, vê aquela festa, a esposa, os filhos. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estavam prestes a desistir. E os que eu consegui fazer mudar de ideia, eu pegava no ponto fraco. O seu filho tá esperando. Seu filho tá esperando um legendário, irmão. E aí o cara... Aí sai a força de onde não tem. O seu filho está Uma vez eu esperando falei um isso. legendário. Uma vez eu falei isso pra um cara na montanha, mas no 909, no primeiro nosso, tava bem difícil também. E aí o cara falou pra mim, seu legendário, eu vou desistir. Eu falei, você vai desistir? E aí, cara, o Espírito Santo me tomou ali na hora. Porque a gente não tá ali naquele momento pra dar conselho, Sim, pra falar não, nada. de A forma gente alguma. sabe, Nossa, é outra história, né? E aí eu falei pro cara, você tem filho? Ele falou assim, não, mas a gente quer ter filho. Eu falei, aqui nos Legendários nós dizemos que nós temos histórias dignas de ser contadas. Você vai chegar pro seu filho e vai falar assim pro seu filho, eu desisti dessa montanha e saí andando. Beleza. Outro dia eu tava no Culto Hero, aqui na Lagoinha, quem me passa? Ô! E aí, irmão, lembra de mim? O cara com a manga longa, assim, de tanto pé. Lembra de mim? Lembra de mim? Se formou. Falei, claro que eu lembro, irmão. Servir. Meu filho nasceu e chama Hércules. Olha só. E eu que legal. tenho essa história pra contar pra ele. História digna. Eu falei, irmão, que legal. O cara me deu um abraço. Eu fiquei muito feliz de ter visto o cara ali, sabe? Cara. Então, assim, A gente nós tivemos aí o prazer e a bênção de Deus de poder levar 12 homens, né? 12 homens. 12 participantes agora pro último top, via Homens Forjados. E ontem a gente deu espaço para alguns testemunhos na nossa live. que legal. E, cara, eu falei pro Du, pagou a conta, cara. Oh, Isso aí não tem preço. não, não E tem. eu acho que até para contextualizar, né? Por que homens forjados? É exatamente por isso. A gente sabe da dificuldade que o homem tem. Cara, imagina que ele subiu cheio de mazelas.
E não foi resolvido, não é porque o cara subiu e desceu a montanha que ele virou santo. Não, cara, ele tá precisando de um... Agora que ele tá precisando de um apoio, É um a montanha processo, dele vai começar agora, cara. Começa exatamente na segunda-feira, quando ele chega em casa. E o movimento que a gente criou é exatamente para isso, para receber esse cara na segunda-feira e dar um cuidado para ele. Falar, cara, calma, tá tudo bem. A gente tá aqui, a gente vai te ajudar, a gente vai caminhar junto. Pô, você te ajudou o menino lá, que tava ficando para trás numa situação e juntou todo mundo, foi lá e ajudou o menino. Que legal isso, cara. Essa é a intenção, sabe? Eles entenderem que, pô, eu posso levantar a mão, vai ter uma galera para me ajudar. Mas é que não vai levar nada na força do braço. Isso aí não tem preço, cara. Não tem preço, assim. Ah, você fazer... Exato, velho. É isso, e é o que eu falo, né? E é o legado que você deixa nesses caras. Sim. Que às vezes o cara fica até constrangido de voltar a fazer ou voltar a ser quem era. Fala, mano, o cara, sim, por muitas o cara se dedicou pra caramba pra mim. Olha o movimento que esses caras fizeram por mim e tal. Eu percebo, eu imagino por esse top social de vocês, cara. Esse top é maravilhoso, cara. Foi sobrenatural. Dani, a gente tá caminhando aí pro final. Cara, é o que a gente fala pra todos que vem aqui, e por isso que a gente brinca que esse podcast é um podcast de legendários, mas não especificamente só para legendários. Então, se você pudesse deixar um recado aí pra quem formou e não subiu, e não serviu, e para quem ainda não subiu a montanha, cara, o que Deus tocar no seu coração, deixa essa mensagem para esse pessoal aí. Então, para esse homem que subiu e não serviu, só de você estar ali, se formar, terminar o processo, Deus tem muito para te usar pós aquilo. Então sirva pelo menos uma vez. E aí, se você realmente não sentir nada no teu servir, tudo bem. Fala, cara, não é pra mim. Eu duvido muito você fazer isso. Você olhar homens que faziam o que você fazia, que estavam em situação como você estava, e olhar esses homens, a transformação, o início da transformação. Não digo nem a transformação, mas é um início de uma transformação durante essas 72 horas. E para você que nunca subiu, pro homem que nunca subiu, eu digo que o Espírito Santo pode te tocar em qualquer lugar. Você não precisa ser homem, não precisa ir pra montanha para virar homem, não precisa. Sim. Você não precisa ir pra montanha para encontrar Deus, para encontrar o Espírito Santo. Você pode encontrar em qualquer lugar. No seu banheiro você pode ser ativado, na sua cozinha, num ônibus, num metrô. Mas eu ainda não vi um lugar ou um movimento cristão que te deixa 4 dias sem distração nenhuma. 4 dias sem celular. 4 dias sem um relógio. Durante 4 dias você não sabe onde você está. Você só sabe que você está numa montanha. Ali é um processo em que você conta praticamente com você e Deus. E dê oportunidade para você mesmo. Para homens que eu convidei, eu falava, não vai, não vai por você. Você acha que a sua família merece algo melhor de você? Eu acho, então vai por eles. Esquece você. Vai por eles para a montanha. Se não for legal, você pode vir aqui e falar comigo, Dani, você tá totalmente errado. Eu duvido que isso não volta. Não volta para te agradecer. Não vai no saque reclamar. Mas é isso. Pro cara que não subiu, eu digo, cara, se dê essa oportunidade. Passe por esse processo para depois tudo que você ouve, todas essas besteiras que falam na internet, você ouvir e dizer, cara, o que os caras estão falando na internet é verdade, tá bom. Mas venha tirar a tua conclusão, assim como em qualquer coisa. Aqui nós estamos falando do movimento. Mas em qualquer coisa em que você gere a sua opinião. Não fale mal da comida de um restaurante se você não foi ali, se você não comeu, se você não teve uma experiência ruim do atendimento ou de algo. Ah, me falaram que é ruim, meu irmão. Eu passei pelo processo e é ruim. Ah, tudo bem, você foi, você não gostou, ok, eu te respeito por isso. E você que serviu, deixa Deus te usar. Que subiu, deixa Deus te usar a não servir. Que seja um, pelo menos, que você, como você falou no início, que você transforme uma vida. Que você vai buscar aquela uma ovelha desgarrada. Eu tenho certeza que Deus tem coisas para você naquela montanha.
Tem. É isso. Tem. Senhoras e senhores, Daniel Vian, legendário, mentor de homens, mestre Escritor. de jiu-jitsu, escritor. A gente vai deixar todos os contatos do Daniel aqui, Amém. Instagram, Tamo junto. todas as redes sociais. Você quer saber um pouco mais sobre ele? Chama ele, é um Chama cara que lá, vamos vai te dar uma atenção trocar ideia. Tem É muita isso aí, coisa Du. pra É falar. isso aí, Dani. Obrigado, cara. Cara, Tenho a eu agradecer. que... Obrigado pela honra de Cê estar é louco, aqui no velho. nossa... Fico honrado que... Tenho certeza que a sua fala vai edificar e exortar muitos homens. Aí. Amém, cara. Que Deus, é o que a gente pede, que Deus sempre use a gente, nunca é por nós, sempre que seja através de nós algo que nós possamos plantar uma sementinha ali na vida de alguém, uma pulga atrás da orelha do cara, dizer, cara, pelo que aquele cara falou, pelo que aqueles caras estavam trocando ideia, vou ver qual que é esse negócio aí, é isso que eu quero. E eu postei um vídeo. É isso que eu gosto. A gente deu tchau aqui, mas só essa. Eu postei um vídeo ontem ou hoje falando exatamente disso, cara. Às vezes a gente. Isso é propósito, cara. É quando você é usado por Deus, não para que você tenha um resultado, mas que através da sua vida ele atinja outras vidas para dar resultado. Esse é o propósito de Deus. É isso, mano, é isso. E mais uma vez, parabéns pelo que vocês estão fazendo, cara. Isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui vai virar algo maior do que já tá, muito maior. Eu acho que esse movimento de homens forjados, de trazer homens aqui pra contar a experiência, é isso aí. Tipo assim, de todo cara que passa aqui, se subir a montanha pela primeira vez, ou se for servir, Já né? Eu acho que isso aí vale muito, cara. Então é isso. Parabéns, não parem, continuem, cara. É isso aí. Essa dupla aí, né? Vocês dois vão mais longe. É isso. montanha que tava A gente precisa trazer as coisas que a gente ouve na montanha pra cá. claro. Cara. Dois é melhor que um. Exato. Sim, é o que eu falo. Homem sozinho é presa fácil. Exatamente. A gente fala muito isso lá, a gente tem que trazer isso pro Pregar, nosso dia a dia. praticar, né? Praticar. É isso. Pregar, não, praticar. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, galera. Tamo Homens junto. clica no sininho, compartilha, se inscreve, redes sociais. E vou deixar aqui também, tem o das Mulheres Forjadas. Isso. Você, homem, que está aqui e acha que isso aqui foi bom, alinha a sua esposa também. Nós temos as Mulheres Forjadas, temos o podcast das Mulheres Forjadas, temos o grupo, temos a comunidade, temos o Instagram também. Acompanhe, fala pra sua esposa acompanhar lá. E outra, e a gente vai chamar a sua esposa pra ver se é verdade mesmo, quando você fala que mudou aqui. A gente vai chamar ela pra ver se você mudou mesmo, hein? Homem, valeu. Falou, valeu, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Boa.